claro que é, mas competência e dedicação também são, e é isso que contribui para o sucesso, para o destaque de uma pessoa. Este é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, aqui, no Rumo Berta, com o pai Yuri de Oxum. Tudo bem, Beto? É um prazer receber vocês do Grande Axé aqui, receber todos os telespectadores, os seguidores da página do Grande Axé e poder falar um pouco sobre a minha casa, poder falar um pouco sobre mim e sobre esses assuntos todos aí envolvendo a nossa amada religião. Com isso, olá amigos do Grande Axé, bem-vindos a mais um Conversando com. Pai Yuri, para quem não o conhece, vamos contar um pouquinho da sua história? Vamos sim, Beto. Eu tenho 22 anos de idade, eu comecei na religião no ano de 2018, na casa do pai Jorge de Oxum, que foi meu primeiro pai de santo, foi o pai de santo que me iniciou, foi o pai de santo que fez a minha primeira lavação de cabeça até o assentamento dos meus orixás, né? Eu tenho um carinho gigantesco por ele, eu tenho um amor muito grande e não tem um dia dentro dessa casa que a gente não relembre alguma história, que a gente não conte algo sobre o pai Jorge, algum dos bordões, né, que ele tem vários, que quem conhece ele sabe muito bem do que eu estou falando. No ano de 2020, dentro da nação Jeje-Jexá, né, a qual o pai Jorge ele ainda é, né, ele decidiu que eu deveria abrir minha casa. Eu pedi, solicitei, a gente jogou. Em 2020 os meus orixás foram para casa. Em 2020 eu tive a honra de ter o que acho que é de mais importante na vida da gente, que é o nosso orixá, né? E nesse ano eu decidi que eu também não teria filhos, mas eu não sabia que a mãe Oxum tinha planos para mim, né? Eu tive muitos planos durante esse tempo, fiz muitos planos dentro da religião e eu não imaginava que a minha vida daria tantas voltas como ela deu e graças a mãe Oxum, né, que eu digo, eu sou apaixonado pelo Pai Chapanã, que é o orixá da transformação, mas a minha mãe também é da transformação, porque ela transformou a minha vida. No ano de 2020 também, por alguns motivos pessoais, eu decidi que eu queria ir para a Nação Cabinda, que eu queria seguir a Nação, né, dentro dos fundamentos a qual eu encontrei uma casa. Foi onde, de fato, eu firmei a minha ligação com a mãe Oxum, foi onde de fato eu tive a minha iniciação dentro da Nação Cabinda. Foi na Rua Joia, número 100, lá com a mãe Thaís, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, que todo mundo sabe, quem me conhece sabe quando eu falo sobre ela, né, a admiração, o carinho, o amor, o respeito que eu tenho por ela, né? Muitas vezes as pessoas falam dentro de uma casa que não deu certo com o tal pai de santo. Na realidade, eu digo que eu dei certo sim com os pais de santo que eu tive, que me ajudaram, que estiveram comigo, que me ensinaram, que me educaram, né? Porque se não tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Então eu acredito que cada pessoa tem o seu tempo, que cada pessoa tem o seu destino, que cada pessoa tem a sua maneira de agir e as suas escolhas, né? Porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm o livre-arbítrio, onde as pessoas têm as escolhas. E hoje eu sigo isso dentro da minha casa também. Quando um filho de santo entra, quando um filho de santo sai, a postura é a mesma. Porque a pessoa ela entra, ela vem buscar o que ela precisa. Os orixás encaminham, dão aquilo que é necessário, né? Não o que a gente quer. E depois a pessoa segue a vida dela, em paz, tranquilamente ali, né? E esse ano, no ano da mãe Oxum, no ano onde o meu orixá está comigo desde o início, onde eu pude ter o acesso a mais uma casa de Oxum onde eu fui feito, né? Que eu sou de bandeira de Oxum desde sempre, que foi com a mãe Eliane da Oxum Ademun, da cidade de Caxias, que foi uma pessoa que eu conheço há mais de 3 anos. E eu já tentei ser filho dela algum tempo atrás, mas a mãe Oxum não era o momento, não era a forma como era para ter acontecido, né? E esse ano a mãe Oxum me aceitou. Esse ano a mãe Eliane me aceitou. Esse ano a minha mãe aceitou ir para a casa dela também. E foi aonde eu consegui o esteio que eu precisava para firmar os meus pés, firmar a minha cabeça e seguir ali, né? Que eu acho muito importante quando a gente tem um espaço que não só porque é bonito ou não só porque a gente tem alguma afinidade, mas sim quando a gente sente que é o lugar para a gente firmar os 2 pés, né? Pai de santo, embora eu entenda que competência não tem idade, né? Não é necessário um grande tempo assim,
Mas o fato de ter menos de 5 anos, você vai completar 5 anos como da Mãe Oxum em 2023, né? Isso. Aliás, grande festa aqui no Liberta, né? Grande festa. Aí, Rio Grande do Sul convidado já. Excursão do aí. Uruguai, Argentina, tem espaço para ônibus aí. Vamos lá, vamos lá. Mas já aconteceu, assim, ou é comum, é raro, enfim, alguém lhe questionar em função do pouco tempo de santo? Todos os dias. Todos os dias, e eu acho que isso não acontece só comigo, eu acho que isso acontece com todos que são jovens dentro da religião, né? A gente tem que provar todos os dias muito mais que a gente é capaz do que uma pessoa que já tem uma idade de religião. Eu acredito que existe pessoas que são jovens, que são muito boas, tem pessoas que são antigas na religião que são muito boas, e vice-versa. Nós temos a gente vê muita coisa na internet hoje em dia, a gente vê muitas coisas que as pessoas fazem. E eu sempre digo, eu respeito tudo que as pessoas fazem, porque não me apetece eu criticar ou eu achar certo ou achar errado, né? Se eu acho errado, eu não tenho o que fazer. Se eu não acho certo, eu não tenho que reproduzir aquilo que a pessoa está fazendo, né? Seja no santo, na umbanda, na quimbanda, enfim, seja no que for. Eu busco dentro da minha casa seguir os fundamentos que me passaram, os fundamentos que a minha mãe de santo, porque ela é uma pessoa acessível, eu consigo conversar, ela consegue me explicar, me ensinar, puxa a minha orelha quando eu estou errado e diz não é assim, né? E quando eu estou certo, ela consegue me aplaudir, que eu acho que isso é muito importante, porque tem muito pai de santo que não aplaude os filhos, que não agradece os filhos, né? E desde sempre ela esteve comigo, me ensinando, me mostrando que não é porque eu sou jovem, não é porque eu tenho pouca idade de santo, ou que eu sou jovem de idade, que eu não tenho a capacidade para gerir uma casa. E eu sempre digo, né? Se hoje eu estou aqui, né, indo para o 3º ano de casa aberta, indo para o 3º ano com a minha umbanda, com o meu santo, com a minha quimbanda em casa, foi porque a mãe Oxum quis. Foi porque o Olodumaré, o Olorum, enfim, foi porque o pai Ogum, que foi o orixá responsável por, né, me dar o obé para eu poder seguir, foi porque eles quiseram. Então, se eu estou de pé, vivendo apenas do milho, né? Porque a minha fé, ela consegue sustentar não só a parte financeira, mas também a parte emocional, porque a gente precisa ter muito emocional para poder seguir com críticas, com pessoas que muitas vezes elas não têm o senso de entender que atrás daquela foto, daquela pessoa, daquela personalidade que está ali, existe uma pessoa com sentimentos, existe uma pessoa que está lutando todos os dias para se tornar alguém melhor dentro da religião. Pelo menos eu falo por mim, porque todos os dias eu busco aprender com os meus erros, porque não é porque a gente tem anos de religião ou a gente tem pouco tempo que a gente não vai errar. A gente pode errar, mas o importante é a gente poder aprender com aquilo que a gente está fazendo, né? Como eu falei no começo, a atividade é importante, mas um jovem que se dedique, busque o aprendizado, ele consegue se formar, consegue construir uma casa como essa aqui, né? Uma casa bonita como essa. Muito obrigado. Né? E eu nem falo pelo aspecto material também, né? Eu quando... O dia que eu decidi que eu queria ter uma casa de religião, eu passei por muitos comentários de que eu não conseguiria, de que eu não poderia, de que eu não teria capacidade para gerir, porque a gente sabe, e eu concordo com muitas pessoas quando dizem assim que abrir uma casa de religião é muito fácil, manter que é o difícil. Porque a gente pode abrir uma casa de religião na sorte, como eu digo, que é quando a pessoa não se prepara para aquilo que ela está fazendo e simplesmente vai lá, compra, né, ali um armário, coloca os seus orixás e segue a vida. Mas muitas vezes ela não consegue perdurar aquilo. Né? E eu não me considero melhor, não me considero pior do que ninguém. Eu considero que eu faço aquilo que é melhor dentro da minha nação, dentro da minha doutrina. Aqui em casa, a gente busca fazer sempre tudo conforme o fundamento manda. Se é 7 é 7, se é 8 é 8, se é assado não é frito, porque frito é mais rápido, mas se é assado vai ser assado. Então a gente faz dessa forma. Né? Eu não faço nada para a Mãe Oxum, nem para os orixás, nem para os caboclos ou para a Umbanda se eu não tiver com vontade realmente de fazer, e não faço nada para pedir algo em troca. Né? O milho que eu torro para o Bará toda segunda-feira não é para pedir o material, o dinheiro. Não, eu peço para ele que eu tenha trabalho. Mas eu não peço para ele num tom de obrigar o santo a fazer. Isso eu vejo que quando as pessoas vêm até a minha casa para jogar, pessoas jovens, que a maioria dos filhos que me procuram são pessoas que têm entre 20 e 30 anos, 35, 40, são muitas vezes ludibriados por muitas pessoas de que se tu fizer uma frente para o santo vai te dar o que tu está pedindo. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que é uma construção. Eu posso pedir para a Mãe Oxum hoje uma coisa, talvez ela vai me dar isso que eu pedi só daqui 5 anos.
porque de repente hoje eu não estou preparado. E isso foi uma coisa que quando eu abri minha casa eu não entendia. Eu achava que, por exemplo, eu tinha que fazer muita abertura de caminho. E eu ia toda segunda-feira com uma bacia de pipoca, com meu milho torrado, muitas vezes com galo pro cruzeiro. Usei o meu OB ali na primeira semana, que foi uma maravilha, né? Mas muitas vezes sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu precisei muito chegar ao ponto de entender, de formas negativas muitas vezes, que não é assim. Não é no meu tempo, não é como eu quero, e sim como eles querem, né? Hoje, muitas vezes, eu quando tenho uma situação embaraçosa ou alguma coisa negativa que acontece, né? Porque isso é normal com qualquer pessoa, né? Não é porque a gente é de religião, é pai de santo, que a gente não tem problema. E muitas vezes eu jogo, né? Abro meu búzio e os orixás dizem espera. Só espera. Não faz nada, porque eu sou uma pessoa filho de Oxum Pandá, né? Então eu sou uma pessoa que para tomar uma atitude muito rápido e ser impulsivo, é muito rápido, mesmo. Então a Mãe Oxum só me diz espera. E eu espero e as coisas acontecem, sabe? Seja no financeiro, seja no material, seja alguma situação com o filho, com qualquer situação que seja com qualquer pessoa. Os orixás sempre seguem pelo melhor caminho, né? E é isso que eu oriento as pessoas quando vêm aqui em casa, e principalmente as pessoas jovens, né? Para que elas não se esmoreçam, para que elas não se entristeçam com a religião, simplesmente porque a religião não supriu uma necessidade ou supriu muitas vezes uma vontade da pessoa, né? Já aconteceu de vir alguém com mais idade se surpreender assim com a sua Já, juventude? sim, eu tenho filhos inclusive na casa que têm mais anos de santo que eu, mais anos de religião que eu, e que hoje seguem ao meu lado, seguem comigo. E eu digo que essas pessoas, elas fazem com que eu entenda que a missão que a Mãe Oxum colocou na minha vida, o caminho que eu tenho que seguir é esse. E isso faz com que eu abrande aquela situação negativa de ouvir um comentário de que mas ele está começando, mas ele não sabe porque ele é jovem. O conhecimento não tem idade. Óbvio que eu não tenho vivência de 30, de 40, de 50 anos na religião, mas um dia eu vou ter. Porque as pessoas que estão hoje, né, com seus castelos de axé, como eu digo, que são pessoas que têm 50, que têm 60, que têm 70 anos de santo, elas já tiveram 5, elas já tiveram 7, elas já tiveram 10. Então, até porque quem não tem 5 não vai chegar a 50 nunca, né? exatamente, né? E eu acredito que a idade ela é apenas um número, sabe? Porque a pessoa ela tem que se dedicar, ela tem que buscar aprender. E ela busca aprender com uma pessoa mais velha. Isso é uma coisa lógica. Mas muitas vezes a gente aprende com as pessoas mais jovens que a gente. Já tive filhos de santo na casa que não tinham nem obrigação em me ensinar alguma coisa. E eu acho isso muito importante porque a vida ela nos ensina muito. E a religião ela nos mostra que com a humildade, da gente poder entender que não é porque a pessoa tem uma obrigação menor que a gente, menor que a minha, porque não é pronta ou porque não tem o seu orixá santo, que ela não tem conhecimento de alguma coisa. Muitas vezes ela tem mais conhecimento de quem tem anos de religião, né? O senhor usou agora a expressão, eu sou filho de Oxum Pandá, né? E muitos dos que nos assistem, muitos dos nossos amigos, eles são simpatizantes da religião, mas não são de religião, né? Vamos contar para eles o que é ser filho de Oxum Claro. Pandá? Ser filho de Oxum Pandá. Oxum Pandá, primeiramente, ela é uma qualidade de Oxum, como a gente chama dentro do Batuque, né? A palavra qualidade. Mas ela é uma divisão da energia Oxum, uma divisão onde ela é considerada uma mulher guerreira, uma mulher ardilosa, esperta, pretensiosa, ambiciosa, onde os filhos carregam muito dessa característica, né? Dentro do Candomblé, que eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo e são de Candomblé, existe a Oxum Apará, ou Pará, enfim, dependendo da forma como a pessoa pronunciar, mas elas são semelhantes em alguns aspectos, né? Obviamente não são iguais, mas existem algumas características parecidas. Então, ela traz pra gente esse encanto da beleza, de gostar do que é bom, de gostar do que é bonito, né? De muitas vezes as pessoas falam que filho de Oxum é metido, é nojento, e muitas vezes eu digo que não. Tem personalidades e personalidades, né? Mas eu não me considero esse lado negativo, e sim um lado ambicioso, de querer sempre oferecer para meu santo, oferecer para os meus Exus ou para minha Umbanda o que é de melhor. Porque se eles me dão o que eu preciso dentro do que eu considero melhor, eu sempre dou para eles aquilo que eu posso. Obviamente nunca vai ser aquilo que eles merecem, porque eles merecem muito mais do que a gente pode oferecer na Terra, mas
É isso, ser filho de Oxum Pandá é sempre querer o melhor, sempre buscar a evolução, buscar... Porque Oxum ela é muito esperta. Oxum vence a guerra na esperteza, né? E Oxum vence a guerra sem levantar um dedo. E é isso que eu todos os dias busco dentro da minha casa ensinar as pessoas, que a gente não precisa muitas vezes entrar em brigas, em batalhas para vencer alguma coisa na vida, né? A gente tem que sempre buscar aprender o porquê das coisas e seguir a nossa vida em paz, e aí tendo a tranquilidade dos orixás, né? Já que o senhor explicou também que é Mãe Oxum, vamos falar um pouco de religião, batuque. Vamos. Como é que o senhor definiria o batuque? O batuque hoje, ao meu ver, ele é a minha vida, né? Eu vivo pro batuque em si. Eu cultuo dentro da minha casa muito mais o batuque do que a Umbanda, por exemplo, né? Mas ao ver Rio Grande do Sul e Brasil, que as pessoas olham pro batuque e analisam, né? Que eu busco analisar muito. Eu sou de nação cabinda, mas eu sempre que posso, eu busco aprender sobre o Jeje, sobre o Ijexá, sobre o Nagô. Eu não tenho assentamento, por exemplo, de Oiadirã, mas eu busco saber o que é o Oiadirã, porque a gente tem que saber isso, né? E o batuque, ele é uma infinidade de fundamentos, uma infinidade de opiniões, de pessoas. Muitas pessoas derramaram muito suor para construir nosso batuque hoje, né? Eu vejo, outro dia inclusive eu estive numa discussão com uma pessoa de Candomblé, que ela disse que que o batuque não tem estrutura. E na realidade o batuque ele tem muita estrutura. O batuque ele foi construído tanto quanto o Candomblé, mas ele foi construído de uma forma muito singular, dentro de um estado onde nós temos aí um estado extremamente católico, um estado hoje, né, que muitas pessoas são evangélicas também, né? Então o cristianismo, né, que vem dentro do nosso sincretismo, mas ele é muito presente. Então o nosso batuque ter perdurado por tantos e tantos anos, desde a época que o pai Valdemar trouxe a nação cabinda, né, que é a nação que eu sigo, depois ter passado pela mãe Palmira, o pai Cleon, o pai Antônio Carlos, que são os meus ancestrais, né? Eles terem passado por tudo que eles passaram, a vida inteira construindo uma religião para que hoje a gente pudesse estar aqui falando para tantas e tantas pessoas, né? Eu acho isso algo que deve ser muito respeitado, né? E eu, sempre que eu vou no batuque ou quando vou em alguma casa que eu vejo uma pessoa mais antiga na religião que eu, ou tem muitos nomes conhecidos de pessoas antigas, né? Mas eu sempre busco cumprimentar. Quando eu vejo esses orixás de algumas pessoas também, eu sempre busco cumprimentar, sempre, né, bato cabeça, porque é onde tudo começou. São os primórdios da religião, né? E eu acho isso primordial, hierarquia, né, buscar sempre quem foi antes e respeitar principalmente, né? Essa visão de que o que eu faço está certo e só o restante está errado, não é nem privilégio de algumas pessoas de Candomblé. Isso acontece muito aqui também, entre os próprios Com irmãos certeza. de batuque, né? Eu sempre digo, quando eu fui outro dia numa casa que era Oió, fui com os meus filhos e expliquei, gente, nós temos, por exemplo, quando a gente começa a cantar para Xangô, a gente começa com a reza de Xangô Kamuká, né? Que é um orixá muito polêmico, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é o Xangô Kamuká e a força do Xangô Kamuká. E eu expliquei para eles que a gente iria numa casa onde eles não fazem isso, onde eles não reverenciam, porque dentro da nação deles não é, né? Não é do fundamento deles. Mas eu não discordo. Eles têm, por exemplo, o Xangô do Povo. É um assentamento que eu não tenho, mas não quer dizer que o Xangô do Povo seja ruim, ou que o Xangô do Povo seja um orixá que deva ser desrespeitado porque não é da minha nação. Não, eu sempre digo, nós vamos na casa do Beltrano que tem Xangô do Povo e eles cantam a reza do Xangô do Povo e se abaixam, a gente vai se curvar também. Assim como quando as pessoas vêm na minha casa e a gente começa cantando pro Kamuká, eu sempre falo, explico e peço. Quem quiser reverenciar, quem puder reverenciar, pode, né, estar com a gente dentro do salão. Quem não for não quiser reverenciar ou não, por enfim, né, a gente pede para a pessoa dar uma afastada da roda, mas o restante a gente segue. Porque são religiões diferentes, são formatos diferentes, são doutrinas, são ritos diferentes e todos têm o seu respeito. Todos têm a sua forma de fazer. De repente o milho que eu faço para o Barajelu, ele é cozido, mas pode ser que o senhor faça ele torrado com mel. Não quer dizer que está errado. A forma de fazer é diferente. O importante é servir o milho para o bará. É isso que eu digo. Obviamente que eu não compactuo com muitas coisas que eu vejo, principalmente quando as pessoas misturam quimbanda com santo. Porque para mim, na minha visão, são coisas que não se misturam.
Mas também aquilo que eu falei, se eu não concordo, eu não faço, e eu não comento, eu não vou, não curto, nem discurto, e não busco propagar esse tipo de informação dentro das redes sociais, porque vira uma bola de neve. Muitas vezes a gente se pronuncia de uma forma e as pessoas entendem de outra forma. Né? Hoje em dia eu vejo muitas redes sociais de muitos batuqueiros que vivem de indireta, vivem sempre falando alguma coisa para alguém, né? Justamente por esse tema de que o que eu faço está errado, ou melhor, o que eu faço está certo, o que tu faz está errado. E eu acho que não é bem por aí. Porque se estivesse errado, vamos supor, a nação Cabinda cultual Xangô Camucá, os nossos ancestrais, as pessoas que hoje muitas pessoas conhecem, né, como o pai Valdemar, a mãe Palmira, o pai Cleon, que já foi dessa atualidade agora, desse momento onde muitas pessoas conheceram, eles não teriam vivido todos os anos que eles viveram. Né? Eles não teriam tido todas as honras e glórias que eles tiveram. Né? O meu avô, o falecido avô de santo, pai Antônio Carlos de Xangô, ele não teria sido quem ele foi se ele tivesse seguido essa opinião de que porque ele é Cabinda e o outro lá é Jeje, tá errado. Não, eu fui feito no Jeje de Jexá. Hoje eu não sigo o Jeje de Jexá porque obviamente a Cabinda ela não se mistura com outras nações, né? Mas também não critico quem é de Jeje, Cabinda ou é a Cabinda, enfim, não é a minha questão criticar. Mas eu digo que o que eu aprendi no Jeje foi de grande valia na minha vida. Segredos, lendas, feitiços, axés. Feitiços, quando eu digo, não é feitiços da bruxa, do caldeirão, mas feitiços para um axé para a saúde, um axé para erguer uma pessoa, um axé para trazer uma prosperidade, enfim. Tudo isso muitas vezes não tem lado. Né? Eu sempre digo, eu explico para os meus filhos, porque eu tenho filhos de casa aberta. Feitiço, axé, não tem lado. Ele não tem, na minha visão e na minha concepção, não tem lado. Não é porque eu aprendi na Cabinda, claro, que se é um axé feito com um orixá que é da Cabinda, a gente não vai fazer no Jeje, ou a gente não vai fazer no Oió. Mas Xangô tem em todas as nações. Né? Xangô ele é rei de várias nações, inclusive, né? Não só da Cabinda. Então eu sigo dessa forma. A gente respeita todos, a gente respeita para ser respeitado, né? Também não obrigo as pessoas da minha casa a se curvarem aos nossos ancestrais. A gente explica e agradece a quem faz isso. Mas quem não faz, a gente tem em total compreensão de que a pessoa também ela tem os seus próprios dogmas e rituais. Né? Qual é o filho de santo ideal para o pai Yuri? O participativo. O filho de santo que pode, dentro das suas limitações de trabalho, de horário, né, vir até a casa, aprender, estar junto. Porque todos os dias a gente tem axé para fazer, todos os dias a gente tem doutrina, a gente tem alguma coisa para aprender. Né? Eu busco sempre estar presente e sempre nas casas onde eu estive eu busquei estar presente para aprender. Porque às vezes a forma de passar o milho é diferente porque muda o contexto final. Então eu sempre digo aqui em casa, as pessoas que vão procurar a minha casa têm que ter como a regra principal a persistência para poder estar aprendendo. Né? A gente não aprende tudo de um dia para o outro, a gente não grava as coisas de um dia para o outro, a gente não tem tudo, né, de uma forma rápida. As coisas levam tempo, né? Ainda mais quando há troca de nação. Né? Se eu for perguntar para os seus filhos como é que é ser filho do pai Yuri, o que a senhora vai responder? Eu acredito que seja tranquilo, porque eu sou uma pessoa que busco ensinar. Quando eu corrijo, eu sempre busco ensinar. A pessoa sempre, quando ela recebe um sermão, ou quando ela recebe, é sempre no individual, né? Eu não tenho costume de falar em público, eu não exponho nada pessoal de ninguém, mas eu sempre busco ensinar as pessoas a explicar. Fulano, tu torrou o milho assim, né? A canjica que tu cozinhou para Mãe Oxum, ela estava um pouquinho dura ainda, mas isso é para aprendizado, né? Isso porque lá no passado eu tive que aprender assim, para hoje eu poder saber o ponto da canjica. Então, é só um exemplo, mas são inúmeras coisas, né? Porque eu sempre digo, a educação a gente aprende com o pai e com a mãe, em casa. E a educação religiosa a gente aprende com o pai de santo e a mãe de santo. Então, eu tenho a responsabilidade de ensinar os meus filhos a como se comportar, como entrar e sair dentro de um batuque, de uma gira, e isso eu faço. Né? Eu busco ensinar, busco aprender, junto com eles também, porque a gente não só ensina, mas a gente aprende. Então, acredito que seja bem tranquilo, né? Mas tem as suas pessoas que às vezes não compactuam, não dão certo com o nosso fundamento ou com a nossa doutrina, porque aqui em casa as pessoas elas entram, elas recebem
uma apostila onde tem ali os fundamentos, onde tem ali as regras da casa, né? Eu sempre digo que é o regulamento da casa, onde tem todas as formas como a gente convive, né? Do branco, de usar o branco, das guias de como usar, porque tem muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas em outra nação, por exemplo, a usar a cor na cabeça, né? A cor do seu orixá, muitas vezes. Então, às vezes as pessoas entram aqui achando que vão ser da mesma forma. Então, eu já tenho o regulamento para que as pessoas possam seguir aquilo ali, ler e ver se é aquilo que elas querem, né? Ali fala sobre contribuições, sobre como funciona nos serões, como funciona dentro dos batuques, né? Tudo conforme a gente faz dentro da nação que a gente segue, que é a cabinda. Além de batuque, além de festa, a casa participa, promove, enfim, algum outro tipo de ação, por exemplo, social, comunitária? Sim, a gente faz sempre as ações pós-batuque, a gente faz as ações também em datas específicas, né? A última ação que a gente fez agora foi pós o batuque do Pachapanã, que eu toquei agora em novembro. A gente deixamos doces separados para doar para as crianças no domingo pós o sábado do batuque. Então a gente sempre está fazendo as ações, né? Agora no Natal a gente vai fazer outra ação, e isso faz parte dentro do que a gente acredita, do que eu acredito também, que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente tem, né? Eu sempre digo que a Umbanda muitas vezes ela é esquecida pelas pessoas, mas é ela que nos ensina que a gente só obtém as coisas repartindo. A gente não pode ser egoísta de guardar para si, a gente tem que expor, a gente tem que oferecer, a gente tem que repartir, dividir, e é isso que a gente faz, seja com doces, seja com brinquedos, seja com aquilo que a gente consegue, né? Eu sempre, nessas datas como o Natal, por exemplo, quando eu vou atender os meus clientes fora daqui de casa, porque eu abro agenda em outras cidades às vezes, e também as pessoas que entram aqui na casa para jogar, para passar uma limpeza, enfim, eu sempre explico para as pessoas, a gente está fazendo uma ação, às vezes um brinquedo que a pessoa tem em casa, que o filho não usa mais, vai fazer uma outra criança muito feliz no Natal, né? A gente embala, faz tudo conforme a gente consegue, né, nessas datas. Eu não tenho o costume de expor isso tanto em rede social. Não acho errado quem expõe, mas isso é uma particularidade minha. Eu não acho que eu tenha que fazer, né? Eu sempre faço e mostro para as pessoas que ajudaram, né? Ou quando elas não vão junto, mas eu mostro. Mas expor em rede social eu não exponho. Mas isso é por uma questão de privacidade mesmo das pessoas que estão recebendo, né? Eu não acho que deva mostrar as pessoas que estão sendo beneficiadas, mas mostrar o ato em si eu acho interessante porque ele serve como incentivo. Claro, com certeza. Não, justamente mesmo, isso, né? Que eu digo, a gente tem que divulgar isso, né? Mas esse ano eu optei por não divulgar nenhuma ação, embora a gente tenha feito algumas, né? Mas o ano que vem sempre a gente está em constante evolução, em constante transformação também. O ano que vem é o ano do Pai Oxalá, a gente encerra o ciclo, né? Agora a gente vai começar de novo o ciclo com o Pai Bará. Mas eu acho que é um ano onde a gente tem que agradecer por a gente ter passado os últimos anos que a gente passou, né? Porque eu vou te dizer, Beto, eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Eu não tive uma pessoa da minha família que faleceu por conta de Covid, próximo de mim, né? Eu tive Covid, mas eu não tive nenhum sintoma. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas assim, doentes, quando a gente faz alguma ação, eu me sinto muito feliz em poder ajudar, né? É uma tristeza muito grande a gente ver as pessoas, às vezes, quando elas não têm um prato de comida em casa. Mas a alegria que a gente tem de poder ajudar, muitas vezes, ela acaba sendo muito maior do que a tristeza que a gente sente, né? Com certeza o senhor é uma pessoa abençoada, tanto que assim, 4 anos eu acho que é um tempo relativamente curto para ter uma casa como essa, bonita, estruturada. Não vou nem falar do requinte, do bom gosto, que isso é da pessoa, né? Obrigado. Qual é o segredo desse sucesso? Eu vou dizer que o segredo, ele é a fé, a persistência, porque eu passei por muitos e muitos e muitos degraus de tristezas, de frustrações. Inclusive até hoje as coisas acontecem, eu programo as coisas e não ocorrem como eu quero, mas hoje eu tenho a consciência de entender que não é como eu quero, né? Mas essa casa, ela tem suor de muitas pessoas, não só o meu. Ela tem o suor de muita gente.
aqui que trabalhou, de filhos de santo, da minha família carnal também, né? Que são pessoas que sempre me incentivaram, que sempre estiveram ao meu lado, né? Hoje eu posso dizer assim que eu não teria nada para pedir para os orixás, sabe? Eu tenho saúde, eu tenho uma família que para mim é maravilhosa. Obviamente que não existe perfeição, mas eu não tenho o que reclamar. Os meus filhos de santo são os melhores filhos que a Mãe Oxum poderia ter me dado, sabe? As pessoas que passaram pela minha casa, as pessoas que saíram, as que permaneceram, todas elas me ensinaram alguma coisa. E eu não poderia pedir que fosse diferente. E eu sempre vejo às vezes as pessoas falando e eu sempre digo, não é sobre vencer, não é sobre ganhar ou perder. É sobre a gente não desistir. É sobre a gente não deixar que as coisas ruins nos afetem, deixar que a energia negativa, né, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente emana, como eu digo, tudo que a gente joga para o universo joga de novo para a gente, né? E os orixás nos ensinam muito isso, que a gente tem que ter a humildade de entender as coisas, de buscar entender, né? Eu tive muitas situações difíceis na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente. Alguma delas a ponto de dizer assim, pá, vou parar? Desistir da religião, não. Nunca. Né? Eu nunca tive nem pensamentos em desistir. Eu vejo muitas pessoas falando, eu já pensei em despachar meu santo. Isso nunca. Mas desistir das pessoas, sim. Já tive várias situações onde, até o mesmo grupo da minha casa, dos meus filhos, eu disse várias vezes que eu não iria mais pegar filho de santo naquele ano. E assim sigo, uma exceção que outra. Mas das pessoas, às vezes, a gente tem muitas vontades de desistir, né? Porque seja num trabalho, seja num relacionamento, seja numa casa de religião, pessoas são pessoas. E a gente não consegue agradar todas as pessoas, né? E nem elas todas vão nos agradar. E eu digo que a religião, a gente aprende a conviver com as pessoas, mas às vezes dá vontade de desistir, sim. A casa foi inaugurada há pouco tempo. E ela já está sendo ampliada. E o senhor falou agora há pouco que já pretende reformar o salão para o ano que vem. É o meu sonho. Até onde o Pai Yuri pretende chegar? Até onde a Mãe Oxum quiser. Porque é ela que me dá força, né? Eu sempre digo, todos os dias quando eu venho no meu quarto de santo, nem todos os dias eu bato cabeça, isso eu não vou dizer que eu faço porque eu não faço, né? Eu bato cabeça para minha mãe quando eu tenho vontade de fazer isso. Porque como eu disse, eu não faço nada sem vontade, né? E porque eu acho que se a gente faz obrigado a fazer alguma coisa, a gente não faz com bem feito, a gente faz para se livrar. E quando a gente faz isso, é aí que o orixá nos diz, então tu faz a religião só porque te agrada, né? E até onde a Mãe Oxum determinar que eu siga, como eu disse, eu não imaginava em momento nenhum da minha vida, 2 anos atrás, que eu estaria aqui. Eu estava feliz onde eu estava feliz e não almejava que eu teria a minha casa própria, enfim, que acredito que para quem é batuqueiro, para quem é de religião e paga aluguel, sabe que é uma das maiores conquistas que a gente consegue ter, né? Então, foi maravilhoso e acredito que vai continuar sendo, porque a Mãe Oxum, ela é o orixá do rio, eu sempre digo, né? Para quem não é de religião e está assistindo, a Mãe Oxum, ela é sincretizada na cachoeira, ela é representada na cachoeira, no rio, e o rio ele segue para frente sempre, ele não para, né? A gente põe uma pedra, ele dá um jeito de contornar e vai. E a Mãe Oxum é assim. E os filhos dela tendem a ser assim. Porque o meu pai Jorge, ele é assim. Eu não reconheço mais a casa dele. Desde tanta reforma e melhorias que ele fez, sabe? E que é uma pessoa que me inspira muito para isso, né? Então, eu olho e digo, se tal pessoa consegue fazer porque ela trabalha, porque ela luta, porque ela vai atrás, eu também consigo. E as pessoas que eu admiro, eu vejo que elas sempre estão Vamos nominar alguma dessas pessoas que o senhor admira? Podemos nominar algumas pessoas, sim. Eu tenho pessoas que eu tenho contato, tem pessoas que já faleceram, tem pessoas que eu não tenho contato, mas eu admiro muito, 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 muito a memória do Pai Cleon, que foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer ele quando ele era meu avô de santo, né? Eu presenciei uma obrigação aos ancestrais, uma missa na casa dele, né? Enfim, que foi maravilhosa por uma questão de aprendizado. Não tive muito contato com ele porque ele era uma pessoa
extremamente rígida naquilo que ele fazia. Acredito que era a melhor postura que ele poderia ter durante a vida toda dele, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão de fora, isso é importante falar, porque as pessoas olham um pai de santo muitas vezes e pensam, tal pessoa é metida, porque ela está com a cara fechada. Muitas vezes não. Muitas vezes aquela pessoa precisa vestir aquela postura mais firme, mais objetiva, mais prática, porque senão vira bagunça, né? Mas tem muitas pessoas, a mãe Thaís Chapanã, a minha mãe de santo, a mãe Eliane da Oxum, é uma pessoa que eu admiro a história de vida dela, por onde ela passou, não religiosamente, mas por onde ela passou, os percalços que ela teve na vida dela, né? O pai Antônio Carlos, que foi uma pessoa que eu não tive o prazer de conhecer, então eu não cito muito ele, não falo muito dele, porque eu não tive o prazer de conhecer ele. Mas o que eu vejo pelas pessoas que eu convivo, que elas contam, né, da humildade, da simplicidade que ele tinha, né? Tem pessoas de Candomblé que eu sigo, que eu admiro muito, e pessoas como o pai Eduardo Chapanã, que é uma pessoa que eu não tenho contato, mas é uma pessoa que eu admiro muito também, não só porque ele vem da doutrina do Pai Cleon, mas porque eu acredito que as pessoas que eu admiro são pessoas inteligentes, são pessoas que eu busco sempre uma referência, né? Porque eu sempre digo, seja para tudo, na música, no teatro, sempre existe uma referência para alguma coisa. E que bom que essas pessoas que eu citei são pessoas jovens, que não têm ainda 50 anos de idade, mas são pessoas que estão em patamares inimagináveis, né? Então, eu espero um dia poder chegar na metade do que eles representam, do que eles são, do que eles fazem, porque aí sim eu vou dar uma sossegada ali por um tempo e depois eu vou buscar mais alguma coisa ainda. Em off, há pouco o senhor me falou, me citou vários outros nomes, então vamos deixar claro aqui dos amigos que há muito mais pessoas, só que claro, o Pai de Santo não lembrou de todos e nem teríamos. Não, mas tem várias pessoas que eu acho que são maravilhosas na religião. Claro, como eu falei, tem muitas pessoas que eu não tenho contato. Então, citar o nome das pessoas às vezes lembrar pode... de todos, assim, não lembrar, a gente não lembra. Também, né? Mas as principais pessoas são... E quem conhece, quem frequenta a minha casa, sabe que tem muitas pessoas que eu admiro, assim, que eu busco sempre, né, estar assistindo, vendo o que as pessoas fazem. E isso é algo que acredito que muitas pessoas, de repente, um dia farão comigo, né? Aí, até agora falamos bastante de nação. Umbanda e Quimbanda. Umbanda e Quimbanda. Eu recebo o Pai Ogum Beramar, que é o meu chefe de Umbanda. Ele é o chefe de Umbanda dessa casa. E eu, junto dele, vem a Mãe Oxum. São os meus caboclos que guiam os meus filhos, que guiam a mim. Eu faço uma Umbanda muito simples. O meu pai, ele é feito no Guaraná, não é nem na cerveja. Então, eu não tenho corte na Umbanda. A minha Umbanda é como comumente as pessoas chamam de Umbanda branca, né? Onde realmente a gente se veste de branco, a gente faz a abertura com defumação, né? Finaliza, tudo certinho conforme foi me ensinado. E Quimbanda, eu continuo fazendo Quimbanda, sigo fazendo a Quimbanda, não tão forte, não tão presente como eu fiz alguns anos atrás, porque hoje eu me dedico exclusivamente para a Mãe Oxum, mas todas as segundas-feiras a gente faz, a gente serve os nossos padês, a gente limpa a nossa casinha de Exu, né? Quem me conhece e conhece a minha pombagira, conhece o meu Exu, enfim, eu continuo fazendo da mesma forma. Né? E quem não conhece, quiser conhecer, quais são os dias de sessão? Nós temos uma agenda da casa sempre organizada por WhatsApp, né? Onde muitas vezes as pessoas vêm, clientes, consulentes, pessoas que são de religião também, elas vêm e perguntam isso. A gente tem uma lista de transmissão onde a gente avisa sobre as sessões. Eu não tenho uma sessão específica a cada semana ou a cada mês, porque como eu acabo tendo muito contato com a nação, muitas vezes a gente não tem agenda para fazer as datas, né, de Umbanda, mas as festas sempre são as festas do Pai Ogum Beramar, em abril, a festa dos Exus em agosto, né, a festa de Cosme Damião, enfim, a gente sempre faz as festas dentro das datas que são as datas sincréticas dentro do catolicismo, né? E tem as datas de obrigação também, porque nós continuamos fazendo obrigação de praia, obrigação de mata. Então, quem tiver interesse em vir até uma sessão, em conhecer o Pai Ogum, em conhecer a rainha, enfim, WhatsApp é 519-8571-6570.
eu vou estar enviando ali as datas. Agora a gente está no fim do ano, mas o ano que vem a gente já tem a agenda do ano toda programada. Então as pessoas vão ter acesso, né, às datas, vão poder vir aqui tomar um guaraná, comer uma feijoada junto com a gente no Pai Ogum, no dia do Pai Ogum. E é isso. Independente da sessão, quem quiser vir conhecer, conversar, consultar, como é que faz? Tem dias e horários, como é que funciona? Eu atendo diariamente, de segunda a sexta-feira. Caso a pessoa não consiga nesses dias, porque tem muitas pessoas que trabalham durante o horário comercial, né? A gente consegue agendar um horário em específico, no sábado, às vezes no domingo, enfim. Então, de segunda até sexta-feira, das 10 da manhã até as 21 horas da noite, muitas vezes a gente vai até um pouco mais tarde, né? As pessoas que quiserem vir fazer uma limpeza, um axé, alguma coisa para poder se sentir melhor, né? Isso tudo sempre é pago? Nem sempre é pago. Porque muitas vezes, Beto, as pessoas vêm aqui e elas dizem: eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho fé no teu orixá. E eu nunca me recusei a passar um milho pro Bará, a passar uma canjica para Mãe Oxum, ou até mesmo passar um padê na pessoa, uma pipoca, que muitas vezes uma pipoca e uma vela resolve muitas coisas. E eu tenho pessoas aqui na casa que vêm frequentemente, que são pessoas mais humildes, que elas vêm, muitas vezes elas não têm o valor do axé, elas não têm, e elas fazem da mesma forma. Porque eu sempre digo, né, eu não vivo às custas da religião, eu vivo para a religião. E a religião e dinheiro são coisas que não combinam, porque isso é um outro assunto que, se a gente for entrar, é muito longo, né? Que as pessoas dizem que um batuqueiro sem dinheiro é um batuqueiro sem axé. Se as pessoas pobres não tivessem axé, os nossos ancestrais não seriam quem eles foram. Se as pessoas pobres não tivessem axé, as pessoas escravizadas, os negros escravizados não teriam axé também, porque eles nada tinham, né? Nem um barraco de lona eles tinham para cultuar os seus orixás, era céu aberto na natureza. Então, na minha visão, dinheiro e religião são coisas diferentes. Aqui em casa, quem tem, contribui, quem não tem, a gente não obriga. E um axé sempre vai ter, um axé do Bará, para abrir um caminho, um axé da mãe Iemanjá, quando a pessoa está com algum problema muito sério de saúde ou quando está com algum problema muito sério na família. Até mesmo um passe que a gente dá na Umbanda, às vezes ali, né, de graça, nem sempre é o caboclo, mas a gente muitas vezes vem e traz a pessoa na frente do altar, né, ela pede, acende a vela, porque vela nunca falta. E eu acredito muito na vela, porque a vela ela ilumina aquilo que a gente precisa, né. Com certeza, essa questão do axé e dinheiro realmente dá muito assunto, né? Então vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Uma outra, conversando parte 2. Exatamente. Bayuri, a sua trajetória, essa crescente trajetória, né? Com certeza vai servir de exemplo, de inspiração para muita gente. E é para essas pessoas que eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Para as pessoas que começaram depois de mim, para as pessoas que fizeram obrigação recente, menos de 4 anos, né? Porque as pessoas que têm mais tempo de religião que eu, jamais eu iria querer dizer alguma coisa ou ensinar alguma coisa. Eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer, eu sei o meu lugar, como dizem, né? Enfim, não deixem que as situações negativas atrapalhem a vida de vocês, não desacreditem, porque nem sempre o orixá vai levar pelo melhor caminho, mas ele vai levar pelo aquilo que é necessário. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar, e muitas vezes não vai ser com flores e o brilho, né? Muitas vezes vai ser árduo, vai ser difícil. A gente passa por provações todos os dias. Muitas vezes a gente não enxerga, mas a gente passa por provações todos os dias. E por vitórias também. O fato da gente poder acordar, da gente poder respirar, da gente acordar e chegar em casa vivo depois de um dia inteiro de trabalho, porque antes de ser pai de santo, eu trabalhei muito tempo fora, né? Desde os meus 14 anos eu tive minha carteira assinada e eu parei realmente com 20 anos. Então, durante 6 anos eu pegava ônibus, eu ia trabalhar, eu tive mais de um emprego, eu tive que fazer empréstimo para pagar a obrigação, fiz empréstimos pequenos para completar minha lista dentro da casa de religião. Muitas vezes eu tive que recorrer a coisas que eu achava que depois que eu fosse ser de religião não precisaria mais. Mas na realidade foi isso que me ensinou que eu não sou indestrutível.
mas eu sou uma pessoa que aprende com as dificuldades a se tornar uma pessoa forte. Então eu digo para as pessoas que estão começando hoje, que estão muitas vezes com medo de fazer a obrigação, porque ocorre muito da gente ver pessoas que têm medo de fazer uma obrigação para o santo, que têm medo de deitar ou têm medo do que vai acontecer depois. O santo ele nunca vai trazer algo negativo para a vida da gente, né? Ele sempre vai trazer coisas positivas, ele sempre vai trazer aquilo que a gente precisa no momento exato que a gente precisa. Às vezes eu digo o mundo ele é muito redondo mesmo, porque as coisas acontecem e aí depois eu entendo por que aconteceu. E aí, hoje mesmo, coisas que eu pedia lá em 2020, quando eu abri minha casa, hoje eu vejo acontecer. E eu tive uma pessoa uma vez que foi um pai de santo que me ajudou lá na cidade de Caxias, que ele me disse assim: tudo que tu fizer na casa do teu pai de santo, um dia um filho teu vai fazer na tua casa. E isso é a mais pura verdade. Porque hoje eu vejo situações que eu me recordo de quando eu era filho na casa do pai Jorge, ou da mãe Thaís, ou até mesmo na casa da mãe Eliane, que ocorreram, que eu fiz, às vezes situações até de um atraso, vamos supor, uma justificativa de um atraso, que é uma coisa bem simples, né? De eu ter dado a mesma justificativa assim, 4 anos atrás e hoje ocorrer a mesma coisa. Então, a dificuldade ela vem para todos. A dificuldade, todo mundo passa pelo processo de evolução, ninguém começa na religião extremamente bem. Pode ser que a pessoa comece no santo já com uma casa maravilhosa, ou comece no santo com alguma coisa muito boa, mas de repente a caminhada dela em Umbanda, em Exu, foi muito longa, né? Então, eu digo, eu hoje ensino as pessoas mais novas que eu, que vêm na minha casa, ou até mesmo pessoas mais velhas, porque eu já tive filhos até de 70 anos de idade. Eu digo que a gente não pode se iludir com aquilo que a gente vê, e a gente não pode esperar estar no lugar de outra pessoa, porque cada um tem o seu destino, cada um tem a sua trajetória. O que para mim pode ser muito cedo, de repente para outra pessoa pode ser muito tarde. O que para mim pode ser muito bom, para outra pessoa pode ser muito ruim. Então a gente não pode se deixar levar por aquilo que a gente vê na internet ou por aquilo que a gente vê acontecer, e não só no meio religioso, mas em si tudo na vida. Porque a gente tem uma cultura de crescer, de fazer uma faculdade, de casar, ter filhos até os 30 anos. E se a gente não tem isso, a gente não é bem sucedido. Isso é uma cultura que a gente vive dentro, né, do mundo, desde que o mundo é mundo. Então, na realidade, não. A gente não precisa seguir esse dogma de que precisa ter, de que eu preciso conquistar. Não. A gente tem que trabalhar e ser feliz com o que a gente tem. A gente tem que agradecer pelo que a gente tem, trabalhar, buscar o mais, para a gente poder complementar aquilo que a gente quer. É importante ter sonho, é importante ter iniciativa, é importante acreditar nos orixás, ter fé, ter a resiliência para poder matar um leão por dia muitas vezes e seguir, porque a vida ela sempre vai seguir. A vida não volta, né? A gente não tem como voltar no tempo. A gente só vai para frente sempre. E assim os orixás nos ensinam, assim a mãe Oxum, que é dona desse ano, né, que eu não poderia ter escolhido o momento melhor para fazer essa entrevista, né, para mostrar um pouco sobre essa casa, mostrar um pouco sobre a reverência que eu tenho pela mãe Oxum, que é o meu orixá, que é a minha mãe, e que é a mãe do nosso culto. Ela é a mãe que acredito que seja um dos orixás mais amados, se não o mais amado dentro do nosso culto, dentro do nosso Brasil, porque orixá é orixá em qualquer lugar. E incentivar as pessoas a seguirem sempre a sua fé, seguirem, não fazerem as coisas de cabeça quente, não tomarem decisões de cabeça quente, esperar que nem tudo vai ocorrer como a gente quer, que nem tudo vai ocorrer como a gente imagina. E eu acredito que a palavra para tudo seria fé e persistência. Eu estou tentando ler daqui no quadro ali o nome da mãe Oxum, mas quando está invertido eu não consegui. Como é que é? Carurum. Carurum. Que mãe Oxum Carurum nos abençoe e muito obrigado por nos receber com esse carinho. Nós, desde que nos conhecemos, o carinho é o mesmo, né? Eu que agradeço em nome da minha casa, em nome dos meus filhos. Vocês são sempre todos muito bem-vindos, assim como todos que estão assistindo também serão sempre bem-vindos dentro da minha casa. Eu sempre busco tentar receber todo mundo da melhor forma possível, porque essa casa é de Oxum, e Oxum é mãe, e a gente tem que se sentir em casa quando a gente está na casa da mãe Oxum, né? E em nome da mãe Oxum Carurum, que é o meu orixá, desejo que todos possam ter um ano aí de 2023, que Pai Oxalá vai regir junto com a praia, mãe
Oxum e Mãe Iemanjá, de paz, de tranquilidade, de amor, de saúde, principalmente, né? Para enfrentar todos os obstáculos. Poxa, que assim seja. E aos amigos que não residem por aqui, quiserem conversar com o Pai Yuri, é só mandar um WhatsApp ali e ter Só mandar um WhatsApp. uma conversa agradável e instrutiva como essa. Exatamente, a gente atende todos via WhatsApp, chamada de vídeo, Skype, enfim, da melhor forma que a gente conseguir chegar a todas as pessoas, né? Pai Yuri, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. E aos amigos do Grande Axé, até o próximo Conversando com. Falar da Mãe Oxum é falar de vida. Falar da Mãe Oxum é falar sobre amor no coração e brilho nos olhos. 2022 nos ensinou a sermos resilientes, a buscarmos a evolução, a buscarmos a fé, a buscarmos aquilo que os olhos não enxergam e que as nossas mãos não conseguem tocar. E que em 2023 o Pai Oxalá, junto da Mãe Oxum e da Mãe Iemanjá, possam nos abençoar, trazendo a paz, a saúde, a fé em dias melhores e a certeza de vitória.